Olá. Olá, pessoal, boa tarde. Esperar a Joselito me dar um ok aqui para eu convidá-lo. Olá, Shirley, Rodrigo, Núcleo de Mulheres de Camaçari, Célia. Que bom que vocês estão aqui. Obrigada por estarem aqui em pleno horário de almoço. Vocês me ouvem bem? Dá um legalzinho aí. Eu vou fixar aqui o tema. Tá? Deixa eu ver se... Olá, Joselito já tá ok, aqui já tá online. Deixa eu ver se ele... Se aparece aqui o convite para eu fixar, para eu convidá-lo. Ainda não apareceu para mim, Joselito, o convite para eu te aceitar, tá? Pronto, agora. Tá conectando, tá, gente? Vocês me ouvem bem? Olá, meu amigo, boa tarde. Boa tarde. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. E o pessoal, todo mundo nos ouve? Shirley disse que ok. Boa tarde, gente. Boa tarde, Joselito. É um prazer. Boa tarde. Hoje a gente vai estar dando sequência a um projeto que eu desenhei com muito carinho para as pessoas que estão nos seguindo, né? Chamado Ciclo Reinvente-se com Eficácia. A proposta desse ciclo é que nós possamos abordar alguns temas diversos que possam ajudar as pessoas nesse momento, nesse contexto, né? Aqui a gente não vai dar fórmula mágica nenhuma, nem como conquistar o mundo em 5 passos. Essa não é a proposta, né? A nossa proposta é uma proposta de compartilhar informações, temas que levem à reflexão das pessoas e a nossa própria reflexão, o nosso aprendizado, para que a gente enfrente, passe por esse desafio aí da pandemia o mais fortalecidos possível, né? E quando eu pensei nesses temas todos, inevitavelmente eu pensei nas pessoas com muito carinho que eu convidaria para compartilhar esse momento comigo, nos temas, e uma das pessoas que me veio à cabeça foi você, obviamente, né? E um dos motivos que eu convidei Joselito é porque Joselito, ele traz com muita clareza um dos valores que encabeçam a minha lista de valores, né? Que é a congruência. E tem uma frase que eu gosto muito, que a gente sempre discute nossos encontros, que é que você não pode levar o outro onde você nunca foi, né? Então, eu gostaria muito que esse papo fosse um papo leve, meu amigo. Um papo descontraído, sem muitas regras, com muita inclusão de nossos conceitos das pessoas. Eu vou tentar acompanhar aqui o máximo que eu puder, trazendo as perguntas para você, tá? Fique aí, por favor, à vontade para dar as suas boas-vindas às pessoas que estão assistindo, para que a gente possa iniciar efetivamente a nossa live. Tá bom, Cássia. Obrigado aí pelo convite, né? Obrigado pela a escolha da escolha, né? A escolha da escolha. E eu ultimamente tenho falado muito sobre essa questão dessa busca interna, né? Porque a gente vive o tempo todo pensando muito no externo e essa coisa desse confinamento nos faz pensar sobre algumas questões do tipo
Hoje mesmo eu estava discutindo isso com uma pessoa, conversando sobre isso, né? Que fala-se muito que quando a gente voltar vai ser tudo diferente. Mas vai ser diferente para quem tem sensibilidade, para quem está querendo algo diferente. A gente não pode garantir que tudo vai ser diferente, porque não vai ser tudo diferente, né? Vai ser diferente na medida da busca de cada um. E essa que é a grande bandeira que eu tenho levantado hoje, que é o olhar interno para a forma de viver, né? E dentro dessa forma de viver está a minha forma de ser empresário, minha forma de liderar, minha forma de empreender. E isso a gente não tem como diferenciar a pessoa do empresário, do líder. É uma pessoa só, porque a gente está falando de um todo, a gente está falando de comportamento. Então, o nosso bate-papo hoje vai caminhar por aí, sobre essa busca interna do que eu quero de verdade, né? Quais são os meus anseios de verdade. É bem então, isso. Eu quero, na verdade, fazer alguns combinados com as pessoas aqui. Às vezes as pessoas colocam as perguntas no chat e como a gente está dividindo a tela, os comentários vão subindo e a gente acaba se perdendo. Então tem uma interrogaçãozinha ao lado do espaço de comentário. Então quem tiver pergunta para fazer, faz nessa interrogação, que aí eu consigo acessar as perguntas e transmitir para o Joselito, tá? Porque senão se perde aí nesses comentários, eu não consigo ver, tá? E para a gente começar, agradecer a todo mundo que já está aqui, né? Tô vendo um monte de gente querida aí, se a gente começar a falar nome, a gente vai ser injusto, né? Mas tem um monte de gente querida aí passando. Obrigada, gente, a vocês. E eu queria começar, meu amigo, nesse momento de liderança, nesse momento de certeza, que a gente levasse para a busca interna mesmo, nesse momento de isolamento. Que pergunta a gente pode se fazer? Né? O líder, de uma forma geral, pode se fazer para se fortalecer, porque a proposta é que a gente busque essas forças, né? Para se fortalecer. Que pergunta ele pode se fazer para enfrentar com maestria ou com um pouco mais de maestria esse desafio aí da pandemia? Acho que a gente pode começar se perguntando o seguinte: a gente ouve e vê muita gente reclamando de tudo, né? Reclamando que a economia está parando, reclamando das dificuldades da empresa. Mas as pessoas não pararam para fazer uma pergunta simples e, ao mesmo tempo, muito complexa, que é: por que você faz o que você faz? Se a gente parar para pensar e refletir de verdade sobre o porquê eu faço o que eu faço, a gente vai começar a internalizar algumas questões que nos levarão a, de fato, depois dessa parada, depois dessa pandemia, a gente enxergar diferente e agir diferente. Então, se a gente pensasse assim, qual é o significado de verdade do que eu faço? Né? Por que eu faço o que eu faço? Se alguém para pensar sobre isso, você começa a se questionar e diz assim: mas que maluquice é essa? Que pergunta louca é essa, né? Mas é verdade. Senão a gente vive, por exemplo, antes de começar a pandemia, o mundo estava num automatismo danado, né? Só corre, virou até moda estar estressado, virou moda estar na correria, virou moda estar muito abafado, né? De trabalho. Isso. E, às vezes, a pessoa não para saber qual é o significado ou o sentido daquilo que ela faz todos os dias. E o que é pior, quando chega o final de semana, no domingo à noite, já começa a ficar irritado porque amanhã é segunda-feira. Então, é uma vida meio, para muita gente, não para todo mundo, né? A gente não pode generalizar, mas para muita gente, uma vida sem sentido. E aí a gente fica perguntando assim, a gente veio para esse mundo a passeio, de verdade? Ou seja, a gente nasce, a gente cresce, a gente trabalha, paga conta e morre. Será que esse é o significado da vida? Será que esse verdadeiramente o nosso porquê, a nossa razão de existir? Se for isso, a vida perde completamente o sentido. Eu acredito que cada um de nós
tem um porquê de estar aqui. A maior dificuldade de, dessa questão, dessa pergunta, é exatamente descobrir o seu porquê. Por que que você faz o que você faz? E aí começa a confusão. Eu começo a me comparar com o vizinho, com o parente, com o colega de trabalho. E essa comparação ela é muito ingrata e injusta. Por quê? Como eu sou único, né? Eu sou indivíduo, sou único, né? Não tem ninguém igual a mim. Eu Ninguém. não posso me comparar a ninguém, nem que eu tivesse um irmão gêmeo. Então, eu sou eu, a minha forma de funcionar é essa, eu preciso descobrir qual é o meu caminho e por que que eu estou aqui. Eu não posso me comparar a uma pessoa, porque a gente vê assim, ó, muita gente mesmo, tem cargos, altos cargos, em alto escalão, tem dinheiro, tem um certo suposto poder, tem fama, mas no fundo a gente não vê felicidade em algumas pessoas. Você percebe que muita gente aí com síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, depressão, né? A gente tem um índice de suicídio altíssimo no mundo. A cada 40 segundos uma pessoa se suicida. E o Isso, Brasil está liderando esse ranking pela Organização Mundial de Saúde. Até 2025, nós, infelizmente, estaremos entre além dos maiores índices, os maiores consumidores, né, de medicamentos para controlar todas essas patologias, essas psicopatologias de alguma forma, né? Então, a gente imagine. é bom ser campeão, Imagine. mas não Então, nisso. pois é. Então imagine que o quanto que falta, né, para algumas pessoas, e tem uma historinha muito simples, muito básica, que eu sempre conto assim, que é de um cara alto executivo que se aposenta e ele compra uma casa numa ilha. E para atravessar para a ilha, ele tem que pegar um barqueiro um lado de cá de um rio e atravessar o rio. Nessa travessia, ele começa a perguntar para o barqueiro: "E aí, o senhor conseguiu estudar?" Disse: "Não, eu moro aqui desde que nasci." "Mas como é que pode? O senhor não estudou?" Ele: "Estudar é bom?" Ele disse: "É ótimo, eu estudei, me formei, me tornei um alto executivo, agora estou aposentado." "Sim, o senhor vai fazer o que aqui agora?" "Não, eu comprei uma casa aqui na ilha, agora eu vou curtir a minha vida. Vou viver a minha vida tranquila, a vida com qualidade." Aí o barqueiro olha para ele com a sabedoria popular e fala assim: "Quer dizer que o senhor estudou a vida inteira, trabalhou a vida inteira para vir morar no lugar que eu moro desde que nasci? Então eu sou feliz sem precisar estudar." É essa a questão, né? Muita gente fica procurando ser feliz no final da linha, no final do processo. Só que a Não felicidade aprecia no caminho, não aprecia o ela tá no caminho, processo, né? exatamente. Não existe um ponto final para a felicidade, né? E muita gente projeta isso. Aí a sensação que fica é que o que eu faço hoje, o meu trabalho que eu faço hoje, é um martírio, é um sofrimento. Eu vou ser feliz só no final da história. Por quê? Porque me falta um porquê do que eu faço. Quem encontra esse porquê, aí sim consegue ser feliz, produzir bem, fazer um trabalho bacana e ser feliz durante a jornada e não no final. As pessoas estão vivendo agora, nesse momento de isolamento, uma busca enlouquecida por conhecimento, né? A gente tem chamado isso de overinformation, né? As pessoas estão buscando, querendo aprender em 60 dias o que não aprenderam em 5 anos, em 10 anos. E elas estão buscando as respostas para um contexto totalmente especulativo. Eu vejo, às vezes, as pessoas dizendo como vai ser o novo normal, como desenvolva as 8 competências indispensáveis para o enfrentamento pós-pandemia. E isso me assusta, sabe, Joselito? Porque, primeiro, que é um cenário novo para todo mundo, ninguém sabe o que vai acontecer efetivamente. Tem um livro do Simon Sinek que é Tudo Começa pelo Porquê, que corrobora com tudo que você falou até agora, né? Que é, enquanto nós, líderes, empreendedores, empresários, não entendermos esses porquês, não entendermos
é como se eu te desse uma maleta de ferramenta e essas ferramentas não te servissem de nada, porque você não vai enxergar utilidade nessas ferramentas. Então, quando eu te propus a gente falar sobre liderar incertezas, apesar de ser uma coisa que todo mundo está aí apavorado, obviamente a incerteza ela tem um viés psicológico fortíssimo, né? A incerteza ela gera exaustão no ser humano, né? Mas a incerteza é a única coisa que a gente tem certeza. Parece ambíguo, parece louco, mas assim, nós acordamos todos os dias, nós achamos ou acreditamos ou desejamos que estejamos vivos. Mas assim, tudo é uma grande incerteza. E como a gente se prepara para isso, né? E o papel do líder nessa busca desse equilíbrio com o seu liderado ou nas suas próprias vidas é encontrar os seus porquês, porque a partir dessa identificação, que não vai acabar nunca, como diz você, né? Eles se renovam ou eles se ampliam, eles consigam transmitir para as pessoas em sua volta verdade, autenticidade, segurança, né? Tudo que se fala de incerteza, todos os estudos que se falam de certeza atualmente, eles trazem a produção dos neurotransmissores da confiança, né? Imagina um líder que ele não sabe o propósito, ele não sabe o que ele quer. Como é que ele vai conseguir ser transparente? Como é que ele vai conseguir transferir segurança para essa equipe, para essas pessoas em sua volta? Como é que ele vai... E vai além deixa eu falar isso. É neurológico, né? Os neurotransmissores da confiança, a ocitocina, entre outros, eles só são produzidos quando tem verdade, quando tem congruência, quando o ambiente que aquele líder e aquele liderado estão refletem o que o cara é, né? O que você às vezes ele fala assim, eu tenho que ter todas as respostas, não, mas eu tenho que saber, inclusive no momento de certeza, dizer não sei. É isso. E é isso. Essa coisa da incerteza é interessante, porque a única coisa certa que a gente tem é a incerteza, né? Então, quando eu digo que eu tenho certeza de alguma coisa, ele bota um ponto final. E é uma verdade com ponto final. E não existe essa verdade com ponto final, né? Ela é incerta. Então, a grande busca de um líder, ou de empresário, qualquer que seja, qualquer pessoa, é a busca de saber quem é, de fato, aquilo que você falou aí, né? Do porquê. Se a gente parar para pensar, o Simon Sinek fala sobre isso, né? Todo mundo, muita gente sabe o que eu faço. Algumas pessoas sabem como eu faço. Mas às vezes nem eu sei o porquê eu faço o que eu faço. E eu preciso descobrir isso. Quando eu descubro isso, é como se descortinasse alguma coisa que está encoberta ali, e eu passo a produzir muito mais e muito melhor dentro de uma verdade, entre aspas, uma verdade que mutante, né? Porque a gente está diante de uma situação que as coisas vão mudar, isso é fato. Para melhor ou para pior, a gente não sabe. Mas é a única coisa que a gente sabe que não vai parar de acontecer, são as mudanças. E a pergunta é, eu estou preparado para elas? E aí não tem os 5 passos para se preparar, não tem nada disso. O grande preparo é saber quem sou eu, para onde eu quero ir. Essa é a grande sacada do negócio. Aí pode vir o que vier, eu encaro diferente, porque deixa eu ver se eu resgato uma pergunta aqui, ó. Interessante. Muita gente está falando que o mundo sairá melhor depois dessa pandemia. Vocês acreditam? E aí, meu irmão? Eu acredito assim. Eu tenho minha opinião, fale a sua, depois. Eu acredito que, vou repetir o que eu falei no início, algumas pessoas, elas vão sair bem melhores, sim, algumas. Mas eu não posso garantir que o mundo, sabe por quê? Assim, ó, se a gente falar o mundo físico, vamos falar do planeta, né? Que é o grande desafio, né? A gente cuidar do planeta. A gente tem um planeta e aí tem um monte de gente dizendo, vamos defender, proteger o planeta, cuidar do planeta, o planeta é isso, o planeta... Gente, o planeta não precisa dos seres humanos. Os seres humanos precisam do planeta. Mas os seres que se dizem humanos precisam ser humanos. Mas não somos, né? É tanto que a gente, menos de 20 dias dessa parada que o mundo deu, o freio que diz assim, ó, para aí, vamos dar uma freada aqui para a gente dar uma avaliada. Em menos de 20 dias, o ar ficou mais puro, as matas melhores, os rios ficaram translúcidos.
não é? Então, a gente que precisa do planeta, isso é ilusão de que o planeta, se a gente morrer, se todo mundo morrer, o mundo vai se regenerar, o planeta vai se regenerar, e a gente é que vai morrer. Então, o grande mal da humanidade é a própria humanidade, talvez, né? Não sei se eu estou sendo radical. Então, o que, que eu acho? Que muita gente está repensando esse retorno, sim. Mas são pessoas que já são propensas a melhorar a sua qualidade de vida, né? Melhorar e descobrir o seu porquê. Aquelas outras pessoas, claro que não. Basta a gente olhar para a atualidade agora. Tem gente negando que existe uma guerra contra um vírus. Tem gente negando isso, tem gente se jogando no mundo, protestando contra. Então, eu não imagino que esse tipo de comportamento vai fazer as pessoas mudarem e o mundo mudar. Quem vai mudar é a gente individualmente, né? E a gente precisa pensar, ó, existe uma pesquisa que diz o seguinte, mais de 80% das pessoas estão insatisfeitos com o que fazem, com o trabalho, com a empresa, com os resultados, com a própria vida. Aí a pergunta que fica é, por que não muda? Porque muitas vezes quer dar uma satisfação para a sociedade, quer atender a uma demanda que a sociedade está impondo, quer ter como espelho o vizinho, porque tem um determinado resultado. A gente precisa ser quem a gente é. Essa que é a grande busca. E a gente sendo o que a gente é, a gente consegue mudar a gente. Mudando a gente interfere onde a gente está inserido e a gente melhora as condições do mundo. Eu não acredito que o mundo vai mudar depois disso. Não vai. Não vai. Por quê? A gente está vendo exemplos de uma parcela da população mundial completamente deseducada, despreparada para viver em comunidade, em discutir o senso comum. Se a pessoa, numa época dessa, de confinamento, ou de cuidado com si, com o próximo, ela vai e resolve fazer uma festa, né? Aquela coisa de burlar as coisas. Jeitinho. Faz uma festa escondido, vai para uma live de um cantor e junta um grupo de pessoas em casa. Quer dizer, eu não acredito que essas pessoas vão mudar, pelo menos agora, com tanta coisa acontecendo. Então, eu acho que uma parcela consciente vai sim tomar um outro rumo ou solidificar essa sua busca que já existe, né? Que a busca não foi assim da noite para o dia. Agora, uma grande parcela não. Eu acredito que tem um favorecimento, um cenário, aquela história do cenário. Que eu sempre falo, às vezes, quando as pessoas me perguntam, Cassinha, qual é a grande dificuldade na implementação de uma mudança? Primeiro que nós acreditamos que nós temos forças sobrenaturais para implementar uma mudança. A gente esquece que é vulnerável, a gente esquece que o ambiente é um destrutor de energia, né? Então, a gente tem um excesso de autoconfiança no processo de mudança. Então, se eu quero enfrentar um processo de mudança, por exemplo, alimentar, eu não preciso o tempo todo me desafiar, Joselito, e ir para a churrascaria com os meus amigos e dizer, não, eu aguento, eu suporto. Por que eu não posso cuidar do meu ambiente em volta e favorecer este processo de mudança, entende? Então, o que eu acho, fazendo uma analogia com com a pergunta que foi feita, nós teremos um ambiente onde haverá um maior favorecimento a isso. A quem quiser aproveitar a oportunidade de mudar. A quem quiser entrar num processo de conscientização, a quem quiser aprender sobre. Então, vai estar muito... As pressões que vão te puxar para o caminho, desviar o caminho, vão estar menores por conta de tudo que vivemos, aprendendo. Adulto aprende assim, aprende vivendo, experienciando. Então, não é possível que, passando por tudo isso, nós não entendamos os valores das pessoas e como a gente pode sugar, extrair desse ambiente aprendizados para liderar melhor, né? Para lidarmos... E assim, quando eu falo liderar, eu falo autoliderar, né? Fazer as minhas escolhas, tomar as minhas decisões e liderar outras pessoas em volta. O termo liderar, ele é... na minha percepção, é tão subaproveitado, né? Porque é tão amplo dentro desse conceito. E assim, como a nossa proposta aqui não é dar receita de bolo nem resposta, eu queria te desafiar com outra pergunta, né? Obviamente, um dos nossos desafios, e quando eu encontrei o meu propósito, parte dele, porque eu falo que toda vez eu encontro uma nova perna para esse propósito,
Um deles é fazer o que eu faço enquanto pessoa que trabalha com desenvolvimento humano, assim como você. Às vezes uma pessoa diz assim, ó, só uma frase valeu a pena, para mim a conta tá paga. Então, o nosso propósito aqui hoje é esse, é que as pessoas saiam daqui dizendo, poxa, ouvi aquela frase, me tirou de uma zona de acomodação. E aí eu vou fazer um movimento de busca diferente. Aí eu queria te instigar ou te desafiar com outra fase, com outra pergunta, que é assim, é possível buscar um pouco desse estímulo fora da gente. A gente está vivendo um momento de isolamento, de quarentena, onde a gente está buscando essas respostas internamente, mas também é possível nos apoiarmos em estímulos externos, né? Como que eu posso buscar isso, né? Que pergunta eu posso me fazer para saber ou pelo menos me dar um norte, como eu posso encontrar esse apoio, né? Mesmo que seja um apoio assim, olha, Cássia, eu funcionei assim, não sei se serve para você, mas eu funcionei assim. A gente tem, desde que muito cedo, né, quando a gente nasce, a gente começa a ter pessoas significativas. Né? Então, a pergunta que a gente podia orientar seria, quais são os líderes ou pessoas significativas que podem influenciar na minha vida? Isso é natural, isso é, muitas vezes, inconsciente, e não necessariamente esse líder ou essa pessoa significativa é alguém que faz parte da minha família de sangue. Então, eu posso ter, sim, algumas pessoas significativas na minha vida que podem me influenciar, me servir de exemplo para que eu possa seguir aquele exemplo e construir o meu processo. Eu não posso ser aquela pessoa, eu posso ser influenciado por esse meio externo, sim, influenciado. Mas a decisão final de ser algo que eu queira ser é sempre minha, no final das contas, né? É autorresponsabilidade assim na veia. Sim. Então a gente tem pessoas significativas, os pais, os professores, os ídolos da arte, do cinema, da música, da literatura, os colegas, um tio, um parente, um amigo, sempre tem alguém significativo na vida da gente que serve de exemplo. Isso não quer dizer que eu vá ser aquela pessoa, mas eu sofro influência externa o tempo inteiro, né? A gente tem uma carga na nossa Constituição de 50% genética e 50% de meio social, digamos assim. E esse meio social tem isso, né? A gente sofre essas influências. Quais são aquelas que mais me ajudam a me desenvolver? Aquelas que podem me conectar com aquilo que eu acho bacana, não é? Se a gente transferir isso para um ambiente de negócios, um ambiente de liderança, de empresa, eu começo a pensar assim, o que eu faço que me dá prazer fazer? O que eu amo fazer, digamos assim? Né? Eu faço com amor mesmo, não é por amor, é com amor mesmo. E quais são as pessoas que também fazem isso e que me inspiram, servem de inspiração? Nesse momento, eu estou sendo influenciado por essas pessoas. Embora a decisão final de tomar alguns rumos caiba a mim. E o resultado sempre vai ser relacionado ou consequência daquela minha escolha. Então, eu preciso pensar sobre isso. O que eu amo fazer de fato, né? E se eu estiver conectado mais fortemente com isso que eu faço, eu contribuo de que maneira com o mundo, com o universo, com as pessoas que estão ao meu redor. Aí a gente vai cair naquela questão anterior. Por que eu faço o que eu faço de verdade? Qual o sentido que isso tem, né? Eu contribuo de que maneira com o mundo? Porque se não tiver sentido, se a gente fizer uma pergunta assim bem radical, do tipo, se o meu negócio deixar de existir, e se eu morrer hoje, que falta eu vou fazer para o mundo? Se ninguém sentir falta de mim, se ninguém souber nem que eu morri, é porque o que eu faço hoje não tem sentido nenhum para o universo. Eu estou me perdendo nesse processo. Eu estou trabalhando no automatismo, estou igual um robô automático, só reproduzindo coisas, sem parar para refletir sobre o meu real papel nesse universo e como eu posso contribuir com esse universo. Então, eu preciso pensar sobre isso, porque se o meu papel não faz falta a ninguém, ninguém nunca vai sentir minha falta,
eu tenho que repensar isso. Ou seja, eu sou um zero à esquerda. Você ia falar A alguma coisa aí, gente. eu interferi? Não, quando você trouxe algumas palavras que você foi trazendo, inspirar, porque eu me remeteu bastante à questão do porquê eu faço o que eu faço, né? E o livro do Simon que diz tudo começa pelo porquê. O subtítulo é esse. O subtítulo traz a palavra inspiração. Tudo começa pelo porquê. E aí o subtítulo é simplesmente como os grandes líderes inspiram as pessoas em sua volta. Porque a partir da identificação do porquê, o processo de inspiração ele é automático. Né? Você identifica os seus porquês, você começa a agir em função desse porquê. Todos os outros braços lá do Ikigai, né? Faço porque amo, sou remunerado por isso e por aí vai, começam a assim complementar e as respostas vêm. Então, nesse momento onde a gente tem muito empresário enfrentando problemas em todas as áreas, isso é inevitável, é indiscutível, na verdade, problemas financeiros, problemas de gestão de pessoas, problemas pessoais, né? Eu tenho escutado bastante, Joselito, de clientes, eles dizerem que tão intenso como está sendo o desafio financeiro, está sendo ele lidar com as descobertas pessoais, né? A manutenção da sua saúde mental, no sentido de eu nem tinha noção de que isso era tão importante. Teve um cliente que me disse que não tinha noção que isso era tão importante para ele, o que ele fazia. Estava no piloto automático, estava fazendo uma coisa e ele se deu conta. E quando ele se fez a pergunta, ele falou: meu negócio não pode morrer porque eu vou ficar pobre ou vou falir, não. Meu negócio não pode morrer porque é o que me dá motivação para eu acordar e é o que sustenta a vida de muita gente. Enfim, ele começou a buscar. Essas respostas vieram assim como uma facada no peito, né? Então, diante de tudo isso, essa reflexão está vindo para muita gente também. Diga, você ia falar alguma coisa? É isso. E essa função do líder nesse processo é exatamente se colocar na postura de uma pessoa comum e não de um super-herói, para que o meu liderado gere uma base de identificação comigo, entenda qual é o meu porquê, porque se eu sei o meu porquê e os meus liderados sabem quais são o meu porquê da minha empresa, o porquê do meu negócio, o porquê desse tudo, eles vão entender perfeitamente e vão contribuir nesse processo e também vão ser agentes multiplicadores, que é a maior função de um líder, é formar novos líderes. Então, se eu sou líder e eu não consigo influenciar os meus próprios liderados, eu preciso repensar a minha forma de liderar. Sair do paradigma antigo, né? Tem gente que, eu conheço muito empresário, que você encontra de manhã cedo, a pessoa reclama que está indo para o trabalho, reclama que as coisas estão ruins. E a gente, aquela coisa assim, né? E eu sei que não está ruim, eu sei que a pessoa está ganhando dinheiro, mas por que a pessoa está insatisfeita? Ela está reclamando, é uma reclamação interna da insatisfação de eu não saber o porquê que eu acordo todo dia de manhã e vou para minha empresa. Mesmo com dinheiro, mesmo com dinheiro no bolso. Mesmo com dinheiro no bolso. Então é isso. Como eu também já acompanhei processos de pessoas que estavam ganhando dinheiro nas suas empresas, mas que quando reavaliaram, assim, eu quero mudar disso, eu quero sair disso, que quando reavaliaram um contexto, encontraram no próprio negócio sentido para muita coisa, resposta para muita coisa, né? Então, para essa turma que quer empreender ou que já empreende, meu amigo, que reflexão a gente pode induzir, né? Sugerir, que pergunta a gente pode fazer para que eles comecem a coisa nesse caminho, nessa busca do sentido dos porquês, para que eles se fortaleçam enquanto líderes, né? No seu processo de autorresponsabilidade, de autoliderança e na liderança do seu negócio. A pergunta que cada empresário ou empreendedor podia se fazer era: qual é o meu propósito em empreender? Ou seja, por que, se você pudesse traduzir, né? Por que eu estou querendo ser empreendedor? Por que eu quero ser empresário? Aí a resposta podia ser: porque eu quero me livrar do patrão. Sim, você vai se livrar de um e vai ter
1000 patrões, porque todo cliente que entrar é seu patrão. Ah, eu quero empreender para ganhar dinheiro. Dinheiro é consequência do seu trabalho. O empreendimento, ele tem que ter também uma razão. Você tem que descobrir o propósito do seu negócio. Você tem que gerar valor para você, enquanto empreendedor, para o negócio e para o cliente final. Esse gerar valor é que vai fazer você descobrir qual é o real propósito do seu empreendimento. A gente precisa começar a pensar sobre isso. Não é você, eu só devo fazer então o que eu amo fazer. Não, é o contrário. Você deve amar o que você faz. Porque amar é uma escolha, você pode escolher. Eu não gosto de fazer isso aqui, mas se isso aqui for um meio para eu atingir o meu propósito de vida, eu começo a gostar dele. É isso que você falou. Eu começo a trazer algumas questões que não trazia anteriormente, começo a descobrir o significado daquilo que eu faço, que eu não tinha nem pensado sobre isso. Se eu fico pensando que o meu negócio é comprar, vender, ganhar, comprar, vender, ganhar, comprar, vender, ganhar, vai chegar uma hora que eu vou ficar cansado. Aí eu vou cair lá no buraco da aposentadoria. Eu estou contando os dias e as horas para me aposentar, eu já não aguento mais esse negócio. Porque realmente é uma tortura. E eu conheço muita gente nesse padrão, que não consegue ver ou sentir um significado naquilo que está se propondo a fazer. E quando você reclama demais, você tem duas opções, né? Ou você reclama de tudo que acontece no seu redor, ou você muda e faz diferente. Não tem outro caminho. Não tem mais ou menos. Então, muita gente que reclama porque não faz sentido o que faz. Mesmo que ganhe dinheiro, mesmo que tenha fama, mesmo que o negócio seja próspero, ele não consegue perceber os sinais que o próprio negócio dá para ser meio de atingimento do seu porquê, ou do seu propósito existencial. Então, o propósito é algo que leva as pessoas para um outro patamar, para um outro nível de maturidade, de percepção de si mesmo, né? E muita gente está falando sobre isso hoje, e tem muita gente falando equivocado. Muita gente fala bem, muita gente se equivoca, confunde propósito com objetivo, com meta, e não tem nada a ver, não é? Não tem nada a ver com isso. Vai além, inclusive, outro dia eu estava refazendo o meu Canvas, né? Eu refiz meu Canvas no início do ano da minha empresa, e aí veio pandemia, todo mundo ia refazer, e aí analisar, inclusive proposta de valor, o que você quer entregar e tudo isso, né? E eu comecei a rir, porque eu falei assim, gente, você conhece, Rita tá aí te assistindo, já mandou aqui, já escreveu, Joselita, eu te amo, dona Rita, né? E você conhece o projeto que a gente acompanha. Outro dia eu me peguei dando risada, eu falei, gente, eu tenho vontade mesmo de trabalhar com filantropia. Aí comecei a rir, porque eu não sou hipócrita, eu sempre digo, eu gosto de dinheiro também, porque dinheiro traz muito bem-estar e uma série de coisas, né? E aí, de repente, eu falei assim, bom, eu preciso dar um gás enorme no meu negócio, eu preciso que o meu negócio tenha uma rentabilidade bacana, que ele me dê um retorno bacana, inclusive para eu ter mais tempo e condição de me dedicar à filantropia, porque é o meio, entende? Às vezes você fala assim, mas eu não gosto, mas de repente, tudo que eu percebi é de mais desafiador. Eu amo o que eu faço. Claro, você ama 100%. Tem muitos desafios no meio do meu trabalho que eu dizia assim, se eu pudesse tirar esse pedaço, eu não faria isso, mas não dá. É parte do processo e eu preciso passar por aquela etapa, né? Mas quando eu imagino e curto o trajeto, curto o caminho e imagino tudo que vai ser possível fazer depois de passar por esse desafio, eu começo a encontrar esses porquês. Sabe como fica? Você encontra prazer, encontra uma energia extra, né? E isso faz sentido, né? O tempo inteiro o resto parece que flui, né? Com certeza. Tem gente que pode falar. Tem gente que tem dificuldade de falar sobre dinheiro, né? Acha que quando a gente fala de propósito, de dar sentido, significado, significa não pensar em dinheiro. Não, o dinheiro movimenta. O problema é o contrário.
É o contrário. É quando eu trabalho só pensando no dinheiro. Aí sim é problema. Por quê? Porque o dinheiro Ou o vem. oposto também, E assim, você não se preocupa com isso e acha que o dinheiro não vai ter utilidade nesse processo. é, Né? Eu não sei se foi a minha internet ou a de chegar um Joseli. momento que o dinheiro vai chegar e eu não vou ter como, Eu não eu não sei vou se é a saber minha nem ou o que a fazer com sua. ele. Eu não tô me. Vocês Hã? estão me ouvindo? Você está me ouvindo? Eu tô te Ah, ouvindo. ah. Tu tá me ouvindo? Tô. É que eu fiquei com a Tá. sensação que tinha ficado mudo. E aí a gente começa a perceber isso, que tem uma harmonia. E outra coisa, todo mundo, a gente está vivendo, as empresas estão vivendo um processo de tomada de decisão extremamente delicado, crises financeiras, nós não. O país é sustentado por pequenas e médias empresas, nem todo mundo. Nós não temos uma cultura de reserva. E as pessoas precisam. Vamos precisar ser mais colaborativos agora? Sim, mas precisa se pensar em todos os pilares, né? Zaira está aí, que é uma pessoa que trabalha comigo na parte financeira. E assim, nós precisamos continuar pensando em todos os pilares. As empresas não vão se sustentar sem líderes que não tenham condição de tomar decisões para estabelecer as bases financeiras, né? E todo o poder, todo o processo de liderança agora, inclusive uma tomada de decisão financeira, que ele vai se fazer na hora de bater o martelo lá no final do financeiro, ele vai buscar de novo a resposta em propósito. Porque em Sim. valores, sabe? Essa semana a gente teve um workshop sobre isso. Então, na hora, Joselito, do cara decidir a quem ele vai pagar, a busca inconsciente, a consciente e inconsciente vai. Qual é o meu valor? Meu valor relacionamento, meu valor parceria, meu valor. Então, toda e qualquer tomada de decisão, mesmo, né, as que são aparentemente mais objetivas e práticas, como as financeiras, elas estão alicerçadas em determinar os porquês, em previamente você determinar o porquê. Até se você vai manter o seu negócio ou não pós-pandemia, né? Falando isso aí, Bom, para mim travou, eu não sei se... Para mim travou aqui. Oi, alô? Não tô... Joselito caiu. Oi, vocês estão me ouvindo? Joselito caiu, vamos esperar ele retornar. Bom, até ele voltar, né? Então, como a gente estava falando, eu vou começar a conduzir aqui para uma finalização por conta do nosso horário. Vou esperar o Joselito voltar. O que a gente estava falando é que, mesmo para as empresas ou para os líderes que vão repensar o seu negócio, tomar as suas decisões pós-pandemia, para decidir se vão manter ou não essa estrutura, eles vão precisar previamente definir ou determinar quais são esses porquês, né? O porquê você deseja empreender, o porquê é importante esse negócio para você, porquê é importante para a sociedade que você está inserida, né? Isso é fundamental. Sobre incerteza, eu queria trazer algumas informações que são extremamente importantes, né? Primeiro é o seguinte, nosso cérebro ele foi programado para economizar energia, para sobreviver, para nos mantermos, é manutenção, né? Então, qualquer coisa que exceda esta demanda, ela vai gerar uma energia extra. Uma dessas coisas é como ele percebe incerteza, tá? O cérebro ele percebe incerteza ou ambiguidade como um sinal de erro que ele precisa consertar. Então, toda vez que você ou o seu liderado estiver inserido num contexto de incerteza, de dúvida, e assim também, obviamente, você vai estar como líder, o seu cérebro vai entender, olha, fulano, você precisa consertar este cenário, você precisa resolver isso. E isso vai gerar um gasto extra de energia. Assim, por que você está falando isso? Porque se eu pudesse resumir o nosso papo hoje como dicas para líderes, para que eles possam
comportamentos que eles possam adotar neste momento desafiador e de liderar incertezas e pós-pandemia que seja, né? Na verdade isso é para todo e qualquer momento de gestão, mas agora ele parece que toma uma dimensão maior, que sejam transparentes, sejam diretos, né? A incerteza ela é neutralizada quando o líder tem uma postura clara, verdadeira, autêntica. Existe um neurotransmissor responsável pela confiança, que é a ocitocina, e a ocitocina ela não se produz, ela não é produzida fora dessas circunstâncias de confiança, de empatia, de pertencimento. Então, se você precisa dizer à sua equipe que você não sabe, diga. Se você precisa dizer à sua equipe que alguns serão desligados, diga. Se você precisa dizer à sua equipe que você está tentando fazer o máximo e realmente estiver tentando fazer o máximo, diga. Mas transparência, verdade, clareza, uma comunicação direta e assertiva aumenta o grau de pertencimento, aumenta o grau de engajamento e leva para o cérebro uma nova perspectiva sobre o conceito de incerteza. Então, aquele cérebro que antes estava percebendo incerteza como um erro, percebe como uma possibilidade. Isso, inevitavelmente, vai aumentar a produção das pessoas, vai aumentar a sua capacidade de tomada de decisão, tá? E melhora todo um contexto nesse sentido de tomada de decisão, de liderar a incerteza. A incerteza é a única certeza que a gente tem. Tudo que vier aí daí para frente nesse novo normal é especulação. Estamos todos sob o mesmo contexto, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Então, todas as buscas são internas, né? Então, resumindo tudo que Joselito trouxe hoje de forma muito clara e bacana, busque os seus porquês, identifique por que você está nesse desafio, por que você faz o que você faz enquanto líder, né? Busque inspirações, quem são as pessoas que de alguma forma te inspiraram nesse trajeto até aqui, continuam te inspirando. Quais são os comportamentos de líderes? Eles não precisam estar necessariamente ao seu lado, eles podem ser líderes inspiradores mundialmente, eles podem ser pessoas que estão próximas ou não, né? Mas quais são os comportamentos? Filtrem informações. Neste momento de liderar a incerteza, cuidado com o excesso de informação, cuidado para não buscar ou copiar comportamentos de pessoas que não têm valores semelhantes aos seus, que não compartilham, né, dos mesmos ideais que você, né? Filtre esse fluxo de informação. Tenha consciência, né? Por que e para que você quer empreender. Seja claro, seja verdadeiro, seja transparente. Nesses dois momentos, nesse momento, essas duas habilidades, ou esses dois comportamentos, né, de ser assertivo e ser transparente, vai aumentar, diminuir a sensação de desconforto, né, nas pessoas em sua volta, aumentar a confiança entre você e as pessoas que se cercam. Isso serve para todas as relações, serve para você negociar com o fornecedor, que você está passando dificuldade. Eu tenho acompanhado alguns empresários que têm me dito, eu ligo, a pessoa desliga o telefone na minha cara, a pessoa não me atende, ela diz, não, ninguém resolve nada, né? Preserve as suas relações, porque essa pandemia vai passar. E você vai precisar das suas relações para continuar liderando num momento um pouco menos incerto, mas você vai precisar que as pessoas continuem olhando para você, enxergando integridade, enxergando confiança, enxergando um líder que vale a pena, né, ela se relacionar, tá? Eu espero que tenha sido útil para vocês. Joselito caiu aí nesse minutinho, mas assim, foi muito rico, uma experiência, eu sempre aprendo muito com ele. Obrigada a todos vocês que estiveram até agora nos acompanhando. A live vai ficar gravada nos stories, depois vai para o meu canal no YouTube, Francisca de Cássia, Eficácia e Desenvolvimento Humano. Tá? Quem quiser também seguir ou entrar no meu canal do Telegram, é um canal que eu tenho compartilhado alguns conteúdos e a proposta não é bom dia, boa tarde, boa noite, é um canal, então a proposta é compartilhar conteúdos ligados ao desenvolvimento humano, é só fazer a busca lá, canal de Eficácia, tá? Um beijo grande, boa semana a todos. Obrigada por estarem aqui até agora. Um abraço.